Até um cachorro vir. Que mundo maluco é esse, irmão? As pessoas estão achando que elas são coisas. Que falta de identidade é essa? Porque só quem pode estabelecer você na sua identidade é Cristo. É o Espírito de Deus, é a presença de Deus. As pessoas querem ser tudo o que elas querem, mas elas não estão sendo aquilo que Deus chamou elas para serem. Então eu oro para que isso aconteça. Muitas pessoas dando ideias. Ideia não acaba, irmão. Todo dia eu recebo assim e-mails, né? Uns é e-mails, outros é inteiros, né? Que um e-mail de 3 páginas já não é mais e-mail, é inteiro. Dando ideia. Pastor, tem uma ideia. Pastor, tem uma ideia. Todo mundo tem ideia, mas poucas pessoas estão dispostas a sacrificar suas vidas. Dar ideia para os outros é a melhor coisa do mundo, irmão. Mas nós estamos entrando num lugar que nós vamos precisar nos posicionar. Pessoas buscando respostas de coisas que elas não estão comprometidas em fazer. Pessoas buscando prestações de contas, buscando coisas que elas não estão comprometidas. Elas querem respostas, mas elas não estão comprometidas com aquilo. Respostas do Senhor são para quem está comprometido, irmãos. Resposta do Senhor, você foi chamado por Deus, amém? Você acredita que você foi chamado por Deus para fazer? Então você não tem que vai reclamar. Deus te chama, vai reclamar com Ele. Ah, mas eu estou sendo muito perseguido. Quem sabe você precisa ser perseguido. Para quê? Para melhorar o orgulho, para sair daí, sei lá. Quem sabe Deus está treinando você para algo muito maior. O problema é que você fica ouvindo todo mundo. Vê, mas não enxerga. Tem vista, mas não tem visão. A vista, irmão, é a função dos olhos. A visão é a função do coração. O Senhor está aperfeiçoando a gente. Você foi criado para viver, não foi apenas pelos olhos. A Bíblia diz até que nós não andamos por vista, mas por fé. Fé é visão, irmãos. Porque os seus olhos, eles mostram aquilo que é, mas a sua visão, ela mostra aquilo que pode ser, aquilo que pode se tornar. E nós precisamos andar nesse lugar como pastores. Por isso, para mim, fé e visão são a mesma coisa. Há uns dias atrás, aqui no CTM, o Fábio trouxe uma palavra muito forte sobre o que você está vendo. Acontecimentos ou realidades? O que é que você está vendo? Porque você vai se mover a partir do que você está vendo. Irmão, se você ligar o jornal, os telejornais, a internet, você vai todo dia ter uma notícia. Não está um bombardeio. Emagreça sem parar de comer. Quem é que consegue emagrecer sem parar de comer? Tenha crédito sem ter dinheiro, Liz. As pessoas prometem coisas que elas não podem cumprir. Isso vai quebrando os princípios de Deus. Por quê? Porque Deus tem uma jornada para você. Uma jornada de ciclos. Diga comigo, ciclo. Ciclo é a jornada que você tem com Deus. Cada época você vai viver um ciclo. Quando eu era menino, pensava como menino. Você vai crescendo, vai mudando o nível de responsabilidade, vai crescendo a carga de Deus sobre a sua vida. Uma carga boa, não é uma carga pesada. É um jugo leve, suave, mas tem uma responsabilidade. Ciclo, porque se você não andar em ciclo, respeitando as jornadas, você vai andar em círculo. Vai correr atrás da cola. Vai ficar correndo atrás do rabo. Por quê? Vai andar só em ciclo, em círculo. Círculo a vida inteira. Cada ano que passa você faz um novo propósito. Esse ano eu vou fazer assim. Chega lá, você não consegue. Você fica andando em círculo. Por quê? Porque saiu do ciclo de Deus. E o pior não é andar em círculo. O pior é andar no circo. Ou você anda no ciclo, ou em círculo, ou um circo. Circo eu não estou falando dos circos de evangelismo que nós conhecemos, não. Eu estou falando do circo que produz ilusão na cabeça das pessoas. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma igreja que não está no ciclo de Deus, ela vai no púlpito produzir ilusões. Ela vai pregar para produzir ilusões na cabeça das pessoas. E as pessoas vão esperar
um final que não é verdadeiro, vão esperar uma resposta que Deus não está a fim de dar. Então nós precisamos, irmãos, como irmãos, talvez nós queremos doutrinar e discipular o povo, quando nós precisamos primeiro discipular o nosso coração e a nossa mente. Líderes saudáveis, pastores segundo o coração de Deus, irmãos, pastores que amam Jesus mais do que qualquer coisa nessa terra, que tem Deus como prioridade. Essas pessoas, elas vão andar no ciclo de Deus, e elas vão respeitar o ciclo. Vai ter dia que você vai ter dinheiro, vai ter dia que você não vai ter tanto dinheiro, vai ter dia que você vai estar assim, que nem o pastor Saulo, milionário. Vai ter dia que você vai estar contando as moedas para... Aí você diz, por que a gente acha que Deus me abençoa ou não me abençoa dependendo da quantidade de coisas que eu tenho? Irmão, às vezes Deus, para te abençoar, Ele não te dá, Ele tira, porque tem coisas que estão impedindo você de vê-lo. Às vezes, para te abençoar, Deus tem que tirar algumas coisas suas para você enxergar. Deus precisa te abençoar. Quando Ele te dá, olha, quando Deus me dá uma coisa que eu não pedi, quando Deus me dá uma coisa que eu não preciso, eu fico preocupado. Fica, pastor? Fico. Primeiro, porque eu já sei que aquilo não é para mim. Segundo, daqui a pouco Deus vai pedir de volta, eu tenho certeza. Ele faz assim, Ele dá, mas depois Ele pede de volta. E é assim que Deus faz com os seus filhos. Ele disse, Luiz, eu estou disposto a te dar tudo que você estiver disposto a devolver. Então se prepare, irmãos. A fé é ver a realidade do invisível e não a preocupação dos acontecimentos. Mas tem guerra aqui, pastor, tem guerra ali, tem, olha, agora homem casa com homem, está tudo bem, mulher casa com mulher, está tudo bem, aborto todo dia, agora tem aprovação para o aborto. Irmão, você está brigando com coisas que Deus falou que aconteceria. O que você precisa é preparar uma geração para andar no caos. Por quê? Porque Deus vai abalar céus e terra. Ele diz, eu vou abalar céus e terras. Para quê? Para que o inabalável permaneça. O que vai permanecer é o inabalável. E você precisa, e você fica medindo força, queda de braço com os acontecimentos. Não, irmãos, acontecimentos eles sempre tiveram. Sempre teve eunuco, irmão. Sempre teve corrupção. Sempre teve pecado. Sempre teve. Antigamente, nos tempos medievais, os pais até sacrificavam os seus filhos como oferta a deuses estranhos. Nós não chegamos aí ainda. Então você está se movendo por acontecimento. O que me ocupa não pode ser a situação do país. O que me ocupa é o invisível, é o que está por vir. Amém, irmãos? Mas enquanto eu estiver aqui nesse altar produzindo admiradores, enquanto eu estiver aqui nesse altar dirigindo uma igreja para produzir admiração, eu não vou gerar respeito. Amém, irmãos? Admiradores celebram resultados, amigos não, amigos celebram vida. Salomão produziu admiração na rainha de Sabá. Agora Daniel já produziu respeito em Nabucodonosor, porque ele não tinha nada para mostrar, ele era escravo. Mas Nabucodonosor um dia caiu em si e disse, ninguém adora outro Deus aqui a não ser o Deus daquele rapaz ali, o Daniel. Então o que é que você produz no púlpito? Admiração ou respeito? Você quer palmas ou quer almas? O que nós queremos realmente, irmãos? Eu quero me exibir ou me manifestar? Eu sou um rio ou uma represa? Eu paro as coisas em mim ou deixo elas passarem por mim e tocar vidas? Porque tem a ver comigo. Não adianta eu ficar na internet escrevendo, porque o irmão isso, o irmão aquilo, aquela igreja faz assim, aquela... Não, irmão, foca em você, cara. Meu amigo, foca em você. A maior igreja do mundo não é aquela que tem mais gente, eu sempre digo isso. É aquela que está obedecendo e agradando a Deus. Porque aquela que está... Mas ela obedece, mas é difícil, mas ela obedece, gente. Porque onde a tua fé não te levar, a tua obediência vai te arrastar para lá.
Os princípios que você pratica mas vão te pegar pelo colarinho e vão te arrastar para Deus. A minha obediência me leva onde a minha fé não vê. Então não deixe a sua carne transformar o seu relacionamento com o Senhor em regras. Não deixe a sua carne transformar o seu relacionamento com o Senhor em alguma coisa fria, calculista. O teu relacionamento com Deus, ele precisa ser o quê? Diário, renovado e fervoroso. Eu preciso aquecer as turbinas. Precisa, irmãos. Deus não é um Deus amestrado. Ele não pode ser amestrado pelo ser humano. Deus, eu sempre digo que Jesus não é um leão de circo que nasceu para divertir pessoas. Deus não leu nossos livros de teologia para se comportar da maneira que nós achamos que Ele vai se comportar. Quando eu sempre penso que eu já consegui compreender Deus no seu auge, Ele faz uma coisa diferente, só para dizer para mim: você não sabe. Quando eu penso que eu já entendi tudo, parece uma coisa nova. Quando eu penso que eu já li a Bíblia inteira, que eu já li não sei quantas vezes, parece alguém dizendo uma coisa que eu nunca ouvi. Eu digo: não, quem falou isso para ele? Aleluia. Então eu vou repetir. Não importa o que você sabe se você não faz nada com o que sabe. Não importa o que você tem se você não faz nada com o que tem. Não importa o que você é se você não faz nada com aquilo que você é. O que você tem não é importante se não pode ser compartilhado com quem precisa daquilo que você tem. Mas nós não somos salvos pelas obras. É verdade, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça. Mas as obras provam que somos salvos. Um pé de banana prova que é pé de banana quando ele nasce banana dele. Um pé de laranja prova que é pé de laranja quando você começa a apanhar as laranjas. Você não é salvo pelas obras, mas as obras provam que você é salvo. Porque a gente conhece o fruto pelos frutos. Então, quer um conselho? Não ande com quem alimente as suas dúvidas. Caminhe perto de quem alimenta a sua fé, de quem ajuda você a ampliar a sua visão, de quem vai te ajudar a renunciar, a morrer. Caminhe com quem está caminhando para a cruz, irmãos, para ressuscitar. Trate os defeitos dos outros com a mesma consideração que você lida com os seus. Eu vou repetir. Trate dos defeitos dos outros com a mesma consideração que você trata dos seus. Amém? Porque senão nós não vamos queimar, irmão. Nós não vamos fazer o que Deus nos chamou para fazer e para viver. Eu tenho uma palavra no meu coração e tomara que eu tenha graça para passar isso. Porque às vezes a gente tem uma palavra, mas eles não tem aquela didática para conseguir passar. Eu espero que hoje você consiga ler no meu coração, para que essa palavra passe por nós aqui e toque a sua vida. Abre sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 3. Enquanto você abre a Bíblia, deixa eu indicar para você esse livro, A Mente Sadia, Coração em Chamas. É o novo livro do Ministério Mevan. Esse livro o livro que a gente fez nas primícias, muito bom. Esse livro aqui, Meditações para Pastores e Líderes. Irmãos, irmão, todo pastor precisava ter um livro desse. Muito bom. Tem boas lições aqui. Riquezas terrenas, tesouros eternos. Esse livro a gente fala de dinheiro, como que a gente usa e gasta o dinheiro que é do Senhor. Amém? E esse livro do pastor Saulo é o segundo volume, a parte 2 do primeiro livro, né? A Quinta Ilha, a arte de escrever a sua própria história. Esse livro é fantástico. Um livro, uma história linda, maravilhosa. Bíblia pura, escorre Bíblia nele. Amém? Depois você dá uma olhada lá na livraria. Certamente Deus vai te abençoar. Irmãos, o fogo só arde se a lenha estiver seca. Se ela estiver verde, não arde. Então vamos deixar a graça de Deus nos preparar para aquilo que o Senhor tem. Amém? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3.
Eu vou ler do versículo 10 em diante. Pela graça que me foi dada, lancei os alicerces como um construtor competente. E agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ele sobreviver, o construtor receberá a recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo, como alguém que é resgatado do meio do fogo. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo, e vocês são esse templo. Que ninguém se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio, conforme os padrões desta era, deve tornar-se louco a fim de ser verdadeiramente sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, como dizem as Escrituras. Ele apanha o sábio na armadilha da própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, sabe que de nada valem. Portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhe pertence: Paulo, Apolo ou Pedro. O mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. O que é de vocês? Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Você tem noção que tudo é de vocês? Você tem noção que Deus pode te colocar num lugar para mudar a vida daquele lugar? Você tem noção que você abriu uma igreja num bairro para Deus mudar aquele bairro por causa dessa congregação aí de 30, 50 pessoas? Como é que é, pastor? É isso, tudo é vosso. Agora cada um tem que ver como está edificando isso. Como que nós estamos edificando esse templo? Como que nós estamos andando nele? Porque, irmão, uma boa pintura na parede, ela pode encobrir as rachaduras por um tempo, mas daqui a pouco aparece de novo. Uma boa pintura, você vai lá, pinta, cobre tudo, mas daqui a pouco, se está rachado, vai aparecer de novo. E quando está rachado, você vai perceber o quê? Que é um problema de estrutura. Problema todo mundo tem, igreja tem problema todo dia. Todo dia você mata um leão de manhã, um urso de tarde, de noite você está dormindo, um gigante aparece. Todo mundo tem BO para resolver. O problema é se nós estamos resolvendo ou se nós estamos só maquiando. Estamos resolvendo mesmo ou estamos só maquiando? Deus tem um propósito e eu estou entendendo esse propósito de Deus. Porque se eu não estou crucificado com Cristo, eu não devo ousar a pregar a mensagem da cruz. Não, mas eu tenho orado, o diabo tem ido embora. Irmão, exigir que o diabo saia é importante, mas exigir, assim, trabalhar para que ele não volte mais é muito mais importante. Porque a Bíblia diz que se ele volta, tem problema, porque aumenta a pressão. Aí você diz, não, mas é que o povo está perdido por causa da internet. Irmão, um homem de Deus, ele não precisa da internet para se perder. Tem gente perdida no púlpito. E ele não está nem na internet. Nós vamos terceirizando as nossas quedas, os nossos problemas foi por causa disso, foi por causa daquilo. Então, nós precisamos achar felicidade naquilo que nós estamos fazendo para Deus. Porque se eu não achar felicidade em mim, é inútil procurar em outro lugar. Eu tenho falado muito isso, mas essa semana o Senhor me corrigiu. Eu disse, tome cuidado com as suas decisões, tome cuidado. E o Senhor falou assim, mas tome cuidado também com a falta delas. Tome cuidado com a falta de decisão também. As coisas que você precisa decidir não avança. Você não entra.
Porque é melhor ficar assim, né? Você tem medo de mexer aí, porque às vezes tem coisas que você precisa mexer e é difícil. Você mexe, dá BO. Você mexe, né? O bicho vem para fora. Então nós precisamos aprender. Quem coloca Deus em tudo, meu irmão, não se decepciona com nada. Se Deus está nas suas decisões, vai ser difícil, mas você não vai se decepcionar. Eu tenho orado, irmãos, e pedido, e eu sei que não é só eu que tenho orado, muita gente tem orado, sabe, eu vejo às vezes um desânimo nos líderes, um desânimo na igreja, e eu tenho recebido muitos feedbacks de muitos pastores: pastor, ora por mim aí, rapaz, bateu um desânimo. Meu irmão, vai vir, o diabo quer enfraquecer você, o diabo quer tirar você do propósito, e talvez a arma que você vai ter que lutar nesses dias, você tem que manter o fogo aceso, manter a chama ardente, amém? Aleluia. E às vezes eu tenho que perceber se o que eu ensino talvez seja o que eu mais preciso, porque o que eu ensino é sempre maior do que eu. Talvez o que eu estou dizendo para os outros é aquilo que eu preciso. E você e eu precisamos perceber que se nós não estamos gostando daquilo que estamos colhendo, a gente precisa prestar atenção, não é na colheita, é na semeadura. Talvez eu estou colhendo o que eu semeio, por isso eu não gosto do que eu colho, mas é o que eu semeio. Eu semeio discórdia, semeio confusão, semeio desinteresse, semeio irresponsabilidade, certamente eu vou colher isso. Você não vai vencer nada fora de você, vencer começa dentro de você. São decisões que eu preciso tomar, cada um veja como edifica. Ninguém pode pôr outro fundamento. As pessoas querem edificar o que elas querem e elas começam a mexer no fundamento que é Cristo. Jesus Cristo, está claro. Jesus Cristo com você, a maioria na sua igreja. Jesus Cristo na sua igreja é o prato principal, é o menu. O prato agora é a moda da casa, não é mais ninguém faz a sua comida. Teve uma época na nossa casa, no nosso ministério, que cada um fazia a sua comida. Era uma confusão de comida, irmão. Acabava a refeição, estava todo mundo congestionado. E aí tinha que tomar sal de fruta. Por quê? Porque é muita comida, excesso também é falta. Na realidade, na maioria das vezes, excesso é falta. Então o que é que eu faço? Eu preciso entender que o céu é um lugar de atitudes, não é um lugar só de boas intenções. Eu preciso tomar algumas atitudes de acordo com aquilo que o Senhor tem me falado, daquilo que as Escrituras têm me dito. Eu não posso confundir movimento com ação. Tem muita coisa movimentando, mas não tem ação bíblica. Não tem ação. Você está me entendendo, querido? Eu vou entrar no texto, mas sabe, tem muita coisa que é movimento, mas não é ação. E movimento vai cansar você, meu irmão. Eu te garanto, movimento vai cansar você. E às vezes fazer bem feito é melhor do que dar uma boa explicação. É fazer bem feito. E fazer bem feito não me cansa. Por quê? Porque se eu fizer bem feito, eu deixo um modelo. Eu deixo um modelo de discipulado, né? Às vezes eu quero intelectualizar muita coisa que eu sei, que eu pratico, e eu vou intelectualizando, vou usando mais palavras do que eu preciso para ensinar muitas vezes mais do que eu sei. E às vezes tem gente do meu lado que sabe mais do que eu, e eu não permito essa pessoa crescer. Deixa os irmãos crescerem. Irmão, ninguém nasce sabendo. O inventor do alfabeto também foi analfabeto. Ninguém nasce sabendo. Agora, o que é difícil, o que é embaraçoso, é você ver alguém fazendo uma coisa que você declarou que era impossível ser feita. Terrível é você ver alguém fazendo uma coisa que você disse, isso é impossível, a pessoa vai lá e faz. Aí você diz, poxa, como é que ela fez? Porque, irmão, não tem nada impossível para Deus. E muitas tarefas fáceis na igreja se tornam difíceis porque ela é feita de má vontade. Ela é feita de má vontade. Então, pequenas coisas que nós fazemos, elas são mais importantes do que grandes que a gente só planeja e não faz, não realiza. Quando o Senhor vem com essa afirmação, Paulo diz, tudo é vosso, e vocês são de Cristo,
e Cristo é de Deus. Ah, pastor, mas está difícil, não sopra um vento. Não tem vento, reme, irmão. Mas bateu o vento, recolhe o remo. Também tem a tua parte. Não vai ficar sentado esperando que Jesus faça tudo, porque Jesus disse: eu quero que você participe disso. A verdade não te machuca quando você descobre ela. A verdade te machuca quando você foge dela. Nós somos pastores, amém? Você está numa reunião de pastores. Então nós viemos fazer o que numa reunião de pastores? Aperfeiçoar, aprender um com os outros. O que você está fazendo lá na tua congregação? Como é que está se movendo lá? Às vezes o movimento lá não é o mesmo movimento daqui. Às vezes, agora a essência tem que ser a mesma. A forma pode ser diferente. A essência que vai dentro da forma, não. O problema é que as pessoas semeiam espinho, mas elas esquecem que elas caminham descalço. Quem caminha descalço não pode semear espinho, irmão. Você vai furar seu pé também. Vai se preparando para aquilo que o Senhor tem. Essa semana eu estava conversando com alguns irmãos e eu falei uma coisa: nós estamos vivendo uma revolução silenciosa. Você olha para o lado, parece que não está crescendo nada, parece que está tudo intacto, parece que está tudo inerte, mas está, irmãos. Deus está fazendo as pessoas crescerem por dentro. Por 2 vezes na Bíblia você vai ver que teve silêncio de 400 anos. Por 2 vezes nas Escrituras você vai ver um silêncio de 400 anos. Antes de Moisés nascer, de Êxodo 1 a Êxodo 2, e depois de Malaquias até Jesus. E esses 2 lugares de silêncio nasceu 2 libertadores. Eu quero entender que a impressão que dá é que não está acontecendo nada, que o silêncio de Deus é um prelúdio para aquilo que o Senhor está preparando na vida de muitas pessoas. Eu quero entender que o silêncio de Deus é um prelúdio. Quando eu digo que você tem que ter atitude, você tem que fazer, não é sair fazendo, é entender para fazer. O silêncio de Deus é o prelúdio. Alguém disse esses dias: viver no off hoje é o novo luxo da vida. É viver no off. A impressão que você não está fazendo nada, mas você está sendo construído por Deus. É assim que Deus trabalha, irmãos, no silêncio. E o silêncio de Deus é um prelúdio, sim. 1 Reis capítulo 6, versículo 7 diz que na construção do templo não tinha barulho de martelo, nem machado, nem de instrumento nenhum de ferro. Deus constrói em silêncio pela palavra, com instrução clara, mas sem muito alarido. Se você ler Deuteronômio 27, versículo 5, diz: edificarás para o Senhor um altar de pedras e não usarás ferramentas sobre ele, faz de pedra inteira. Se você ler Lamentações no capítulo 3, Lamentações de Jeremias no capítulo 3, do versículo 26 a 28, o texto diz: bom é esperar em silêncio, aguardar em silêncio, porque tem esperança nisso. Bom é sujeitar-se ao Senhor ainda jovem, sentar-se em silêncio e aguardar em silêncio. Sem sujeição e com distração ninguém ouvirá o Senhor. Sem sujeição e com distração, e parece que a igreja entrou num frenesi de fazer. Não é só fazer, irmãos, é fazer de acordo com o que Deus está dizendo. Já foi dito aqui nesse altar várias vezes, nas nossas escolas: a ferramenta de um profeta não é a sua boca, é o seu ouvido, porque ele falará daquilo que ele ouve do Senhor, ele vê do Senhor. Amém, irmãos? E se eu não ouvir o que ele está dizendo, eu não entenderei como ele está fazendo, como ele está trabalhando. E se eu estiver comprometido com o que eu quero ouvir, eu não vou estar comprometido com o que o Senhor está dizendo. Então descansa, irmão. Por muitas vezes o silêncio e a esterilidade protegia. Você vai ver a esterilidade protegendo Davi, a esterilidade de Mical protegendo Davi. Davi não gerou filho na casa de Saul. Você vai vendo que Deus está fazendo algumas coisas. Esterilidade protege. Mical era estéril. Davi, ele amava Merabe,
E se Davi tivesse se casado com Merabe, seus filhos estariam mortos na aliança que Saul quebrou com os gebionitas, e os gebionitas pediram 7 filhos da casa de Davi, da casa de Saul. Se Davi tivesse gerado filho lá, seriam os filhos de Davi, e Deus já estava protegendo. Então talvez até a esterilidade que você está vivendo agora, você não está entendendo, e Deus está dizendo: eu estou te guardando lá na frente. Você vai produzir, mas não é agora. Estou te guardando lá na frente, você vai produzir, mas não é agora. Você vê todo mundo parindo, você vê todo mundo com um ventre profético vindo para fora, você vê todo mundo prosperando, você olha para o seu ministério e diz: por que não vai o negócio aqui, meu Deus? E isso desanima, isso frustra, e aí você, nessa decepção, você começa a produzir o crescimento. E se você faz crescer, você que alimenta, não é Deus. Deus alimenta o que Ele faz crescer. Então eu planto, você rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Ah, pastor, mas Deus vai precisar fazer alguma coisa. Irmão, depois você lê Judas, o verso 9 de Judas. Se pelo corpo de Moisés Ele mandou Miguel, o que você acha que Ele pode fazer pelo corpo de Cristo, irmão? Se pelo corpo de Moisés Ele mandou um arcanjo, o que você acha que Ele pode fazer pelo corpo de Cristo? Quem você acha que Ele pode enviar? Então descansa, meu irmão, não sai por aí tentando dar resultados. Tudo que te dá trabalho hoje é fruto do trabalho que você fez sem Deus. Eu vou repetir: tudo que te dá trabalho hoje pode ser fruto do trabalho que você fez para Deus sem Deus. Nós temos que ter luta sim, mas fruto de relacionamento, fruto de crescimento saudável, fruto de avanço. Você não conhece pessoas de longe você tem referências, mas testemunho você tem de pessoas de perto. Amém? Então não se mova por pessoas de longe achar de você aquilo. Não importa, todo dia tem alguém na internet dizendo: Luiz é assim, não me conhece, vá cuidar da sua vida. Quem me conhece é que está perto, que dá testemunho. Quem está longe não conhece. Quem está longe tem por referência ou não, mas quem está perto conhece. Amém. Tiago, é você que está aí? Aleluia. Deus abençoe, Tiago. Bom te ver, querido. Está em Dallas ainda? Deus te abençoe, meu filho. Glória a Deus. Que bênção. Bom ter você aqui, Tiago. Glória a Deus. Então você não conhece pessoas de longe. Então para de dizer: o fulano é assim, o fulano é assado. Você não... Por isso que muita gente quer dar referência de Deus sem ter testemunho de Deus. Quer falar de Deus, mas não tem testemunho dele, porque não vive perto, vive longe. Vive longe e quer falar de um Deus que não conhece. Assim como a gente faz com pessoas que não conhece, a gente fica dando referência. Não, porque ali eu conheço. Não conhece. Quer conhecer uma pessoa, você tem que conviver com ela, se relacionar com ela, viver com ela, cheirar ela, estar perto dela. Você tem que conhecer a vida dela. Meu Deus, tem pessoas que a gente conhece até pelo perfume. Pelo perfume que usa. Tem pessoas que você conhece de costas, você vê a nuca, você diz: é o João, porque é a cabecinha dele redondinha, compridinha, chatinha, sei lá. Você conhece, você está perto, você conhece no olhar, você conhece na expressão. Aí não conhece a Deus, não vive com Deus, só vai no culto. E aí fica dando o testemunho de Deus que não conhece. Deus é assim, Deus é assado. Deus não é como você pensa que Ele é. A primeira revelação que eu preciso ter de Deus é que Ele não é homem, não pensa como eu. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Aleluia, Ele é muito maior. E assim os relacionamentos não crescem, irmãos. Vou falar uma coisa perigosa de falar, mas vou falar. Vou falar, está gravando? Aleluia. Se você se une a alguém pelo que te falta, você vai sempre achar que o outro te deve alguma coisa. Você não tem que se relacionar porque te falta, você tem que se relacionar porque você tem para servir. Eu tenho para servir, eu quero ajudar isso. Se te falta na caminhada, na carência, vai aparecer, irmãos.
vamos nos ajudando uns aos outros. Mas quando a gente se une a alguém, uma pessoa que se casa com a outra por aquilo que lhe falta, dificilmente ela sempre vai achar que o cônjuge lhe deve alguma coisa, que tem uma dívida para com ela. Você sempre achará que o outro é culpado por sua falta. Tem uma versão da Bíblia que eu não uso, mas eu acho interessante ela, que é a versão da Mensagem. É um romance, né? Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36. A versão da Mensagem diz assim: vocês por acaso já viram algo que se compare à graça generosa de Deus, ou à sua profunda sabedoria? É algo acima da nossa compreensão, que jamais entenderemos. Que jamais entenderemos. Alguém que possa explicar Deus, alguém inteligente o bastante para lhe dizer o que fazer, alguém que tenha feito a ele um grande favor, ou a quem Deus tenha pedido conselho. Tudo procede dele, tudo acontece por intermédio dele, tudo termina nele. Glória para sempre, louvor para sempre. Amém, amém e amém. Alguém consegue explicar esse Deus? Diga para a pessoa que está do seu lado: tudo é vosso. Tudo, 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 tudo. Mas não caminha mas caminha no círculo, irmão. Não anda em círculo ou num circo. Dele, por ele, para ele. Tudo que começa nele, anda nele e termina nele. Nós somos dele. Amém? E se você é dele, tudo é vosso. Você pode acordar de manhã, abrir a janela e dizer: obrigado, Jesus, tudo é meu. Não é soberba, não, é convicção. Se você é de Cristo, tudo é seu. Irmão, a minha admiração por um ser humano, por uma pessoa, não é pelo seu título, não é pela quantidade de recursos que ele tem, pelo tamanho do seu ministério, mas pela visão que ele tem acerca do reino, pelo seu posicionamento. Porque se eu entendo que tudo é meu, irmãos, eu vou entender que as finanças respaldarão a visão que Deus me deu. Tem muita gente, muitos pastores, infelizmente, enfiados em dívidas, porque tomaram dinheiro para fazer o seu ministério crescer. Meu irmão, o seu ministério não cresce com dinheiro, ele cresce com presença. Porque se o dinheiro chegar antes da presença, você vai servir o dinheiro. O seu ministério cresce com a presença de Deus. Meu Deus, com a presença. As finanças vão respaldar sim a visão que Deus te deu. Nunca é a visão que vai respaldar as finanças. Você nunca poderá ter mais dinheiro do que visão. Uma frase que é do Mevan, que a gente fala muito aqui: o recurso sempre está dentro do propósito. Como a gente não tem às vezes relacionamento com Deus para buscar o propósito, corre atrás do recurso. Se você tem relacionamento com Deus, achar o propósito, o recurso vai aparecer para respaldar a visão que Deus te deu. Mas tem que pagar. O Senhor diz: pega o peixe, está dentro. Pega o peixe, o dinheiro está dentro dele. Irmãos, a terra produz os seus frutos. A terra responde a homens alinhados com o propósito. O céu responde a homens alinhados com o propósito. Se eu estava na televisão ali vendo lá que está tendo nos Estados Unidos, estava tendo uma manifestação na rua com bomba de gás e gente correndo, era uma guerra. E uma coisa saltou no meu coração: todas as pessoas, quando alguém toca nos seus interesses, elas vão para a rua protestar. Você já viu? Pessoas vão para a rua protestar porque alguém tocou nos seus interesses. Você está protestando nas regiões celestiais? Você está aqui dizendo: em nome de Jesus, isso é do Senhor, essa terra é do Senhor, e nós vamos ganhar isso para Jesus, nós vamos avançar. Você está protestando, você tem que ir para as regiões celestiais protestar, pegar o que é seu. Quando eu falo para ficar em silêncio, irmão, não é para ficar inerte sem fazer nada, é para não fazer coisa que não faz sentido. Você é um guerreiro de Deus. Você está protestando diante de Deus: Senhor, isso é meu,
em nome de Jesus. Senhor, isso é da minha casa. Minha família gastou dinheiro com prostituição, mas a partir de mim ninguém mais vai gastar. Eu quero todo o dinheiro de volta que foi dado na prostituição. Eu quero todo o dinheiro de volta. A minha família foi feito aborto, alguém foi lá e pagou o aborto. Eu quero arrancar esse dinheiro da mão do diabo em nome do Senhor Jesus, porque a minha geração vai prosperar, meus filhos vão prosperar, meus netos vão prosperar. Você está dizendo, não pastor, o que é isso? Isso é tomar aquilo que é seu, porque se meu Deus está dizendo que é meu, eu posso tomar o que é meu. Não é ir para a rua fazendo panelaço, é ir nas regiões celestiais, intercessão. Vamos orar, vamos adorar, vamos resgatar a adoração que é de Deus, que está sendo dada ao diabo, está sendo dada a Mamão. Vamos resgatar a adoração que é de Deus. Vamos resgatar os recursos. Não é ir para a rua fazendo panelaço, é ir nas regiões celestiais, pelo novo e vivo caminho, pelo véu que foi rasgado, pelo sangue da nova aliança. Entre nesse lugar, irmãos, é seu. Não, mas eu tenho um grupo. Não, você é o pastor. Os grupos de intercessão, os ministérios de intercessão da igreja não é para isentar o pastor da sua vida de oração. Muitos líderes têm terceirizado a sua vida de oração para o grupo de intercessão. Só traz o pedido, ora por isso, ora por aquilo. Por isso, irmão, eu tenho andado no Brasil, eu vejo em muitos lugares que quem governa a igreja não é o pastor, é o ministério de intercessão. Porque os pastores não oram. Eles trabalham, eles são pedreiros, encanadores, administradores, gestores. Eles trabalham muito, mas não oram um pouco. Aí alguém sempre tem que dar a visão da igreja. Ideias é ideias, irmãos, mas a visão é de uma equipe, é de um grupo que está buscando a Deus. Ao anjo da igreja o Senhor sempre escreve. Eu não quero dizer necessariamente que o anjo da igreja é o pastor, mas se você foi colocado aí, Deus disse, faz. Se cerque de pessoas que alimentam a sua fé, não que alimentam as suas dúvidas. Sempre vai ter alguém dizendo, pastor, por que você não faz assim? Pastor, por que você não faz assim, pastor? Joabe, faz assim. E o Senhor vai dizer assim. E você diz, não, eu já estou fazendo, eu estou orando e buscando ao Senhor. Por quê? Porque eu quero pegar o que é nosso. Quero pegar o que é nosso. É nosso, vamos pegar. Vamos pegar o que é nosso. Vamos pegar o que é nosso. Vamos pegar. Foi consumado, posso pegar? Está pago. Jesus já pagou, eu posso entrar? Posso. O véu foi rasgado, eu posso entrar? Eu posso, eu devo entrar. Eu preciso conhecer o que é meu. Se conheço o que é meu, eu vou conhecer o meu adversário que está lutando para pegar o que é meu. E eu vou saber que nível de confronto eu posso entrar. Senão eu estou sempre pedindo, ore por mim, irmão, ora por mim, irmão, ora por mim, ora por mim. Está errado alguém orar por mim? Claro que não, irmãos. Mas tem guerras que eu que tenho que entrar. E tem coisas, guerras que você vencer na sua geração, seus filhos não vão precisar derrubar esses espíritos que você já derrubou. Tome o que é seu. Você sabe o que é seu? Você sabe o que é seu? Eu sei. É tudo. Agora, será que é tudo que Deus quer me dar agora? Não, acho que não. Mas eu sei que é tudo meu. Mas será que eu... Não sei se ele vai dar, mas é tudo meu. Então o que é seu? É tudo. Por isso você pode influenciar a cultura, a política, a mídia, a educação, as famílias, a cidade. Eu posso ser usado por Deus para influenciar a tudo. Eu só preciso saber como eu estou edificando, que fundamento eu posso usar. Eu não posso usar nenhum, irmão, já tem. O fundamento é Cristo. Como eu disse, eu não uso muito a Bíblia Mensagem, mas eu gosto do romance. Eu gosto do romance. E o texto que eu acabei de ler para vocês, eu vou ler só do versículo 18 ao 23. Está escrito assim, ó, na tradução a Mensagem, 1 Coríntios 3, 18 a 23 diz assim, ó,
Não se enganem. Não ache que vocês são sábios apenas porque acompanham o noticiário. Melhor ser os desinformados de Deus. Esse é o caminho da sabedoria. Gente que o mundo considera esperta, Deus chama de tola. Está registrado nas Escrituras, ele expõe as segundas intenções do que andam de nariz empinado. O Senhor vê através da cortina de fumaça dos que se acham. Não quero ouvir nenhum de vocês contando vantagem acerca de vocês mesmos, nem de ninguém. Tudo já é de vocês. Foi um presente, Paulo, Apolo e Pedro. O mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês, e vocês são privilegiados por estar unidos a Cristo, que está unido a Deus. Então é tudo nosso, irmão. Então muda os seus pensamentos acerca de coisas que você está buscando, que já é sua. É mais do que buscar, é se posicionar. Paulo, quando escreve aos Filipenses no capítulo 4, versículo de 6 a 9, ele diz: tudo é seu, mas assim vocês devem pensar: tudo que de mim aprendeste, de mim recebeste, de mim ouviste e de mim viste, isto fazei. Então tudo é teu. Quando essas verdades caem no meu coração, se eu estou unido a Cristo, tudo que é de Cristo é para mim. Algumas coisas podem não ser para agora, e certamente não são, mas é tudo meu. Eu estou representando isso. Agora, se eu não sei o que é meu, eu não vou lutar pelo que é meu, e o inimigo vai tomar tudo, porque ele não vai ter adversário. E eu estou orando: Deus me liberta, e Deus está dizendo: eu já te libertei. Você que não se posiciona, você não se posiciona, eu já te libertei. A medida do teu inimigo é a medida da revelação que Deus te deu. Ele terá a mesma medida se tu não lutas por aquilo que é teu. O diabo vai tomar tudo aquilo que a igreja tem rejeitado, os lugares vazios que a igreja não tem tomado. Sacerdócio é isso, é tomar os lugares vazios, é dar resposta para os lugares que você está. Então eu sinto um clamor dentro de mim nesses dias, dizendo: é seu, entre, pegue, desfrute, porque é seu. Ninguém se põe para lutar pelo que é seu. Bota aqui para mim na tela Ezequiel 22, versículo de 26 a 30. Se eu não tomo o que é meu, eu não vou ter adversário. Se eu não tomo o que é meu, eu vou passar a vida na igreja fazendo libertação. Meu irmão, chega. É cura interior todo dia. Tem gente que já fez tanta cura interior que não tem mais nem interior. Falta o quê? Posicionamento. Posicionamento. Eu estou cansado, irmãos, de expulsar os mesmos demônios das mesmas pessoas, de ter que falar para as mesmas pessoas coisas que já são ditas há 30 anos nessa casa. Não, 25. Seus sacerdotes não guardaram minha lei e profanaram minhas coisas santas, não fazem distinção entre o sagrado e o profano, e não ensinam o meu povo a distinguir entre o cerimonialmente puro e impuro. Desrespeitam meus sábados, de modo que sou desonrado no meio deles. Não descansam, é isso que ele quer dizer. Seus líderes são como lobos que despedaçam as vítimas, destroem a vida das pessoas por dinheiro. Os seus profetas encobrem tudo isso com visões falsas e previsões mentirosas. Dizem: recebi esta mensagem do Senhor soberano, quando na verdade o Senhor não lhe disse coisa alguma. Até mesmo o povo, olha, vai vendo, os sacerdotes, os líderes, os profetas e agora o povo. Até mesmo o povo oprime os pobres, rouba dos necessitados e nega justiça ao estrangeiro. Procurei alguém que reconstruísse o muro, que guarda a terra, que se pusesse na brecha para que eu não destruísse, mas não encontrei ninguém. O Senhor está dizendo, sabe onde ele procurou, Fábio? No meio dos profetas, dos sacerdotes, dos líderes e do seu povo. Você está me entendendo?
Senhor está dizendo: estou preocupado até de um homem só, de uma mulher só, que se coloque na brecha, que saiba o que é seu e entre nesse lugar para viver justiça, para viver presença, para desfrutar do que é dele. Ninguém se põe para lutar pelos seus. Mais de 2000 anos, um homem se colocou e disse: eu vim buscar o que se havia perdido. Um homem se colocou e disse: agora é comigo. Ele foi para aquela cruz, ele nos devolveu. Por favor, lute por aquilo que ele te devolveu. Lute por aquilo que Jesus pegou na cruz e disse: agora é seu. Agora é seu, Joabe. Agora é seu, Alessandra. Agora é seu, é seu, é seu. Ele pegou e disse: pega, eu devolvo para vocês. Isso é seu. Jesus lutou pelo que é dele, por isso pertence a ele. Mas por que eu não prospero? Porque se você libertar a terra, ela te prosperará. Se você libertar a prisão daquele ambiente, ele te prosperará. Romanos 8:22 diz que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. A terra está clamando por alguém que liberte ela. Mas não, nós estamos orando para Jesus voltar e acabar tudo. Não, a terra está atrás de alguém que toma posse e diz: é meu, é meu, é meu, é meu. Aonde eu pisar a planta, é meu. Deus me entregou a autoridade. Jesus morreu na cruz e disse: pega, Luiz, agora é com você, é seu. Tome posse. Bata e bata de novo. Busque e busque de novo. Peça e peça de novo. Ataque e ataque de novo. Entre. Se tu libertares a terra, ela vai te abençoar, te prosperar. Se eu tenho consciência de possessão, eu irei reclamar o que é meu. Se eu tenho consciência de possessão, eu não descanso em cima da enfermidade. Eu vou procurar o que é meu. O que é meu é cura. Mas se eu morrer doente, mas eu vou proclamar cura. Eu nunca vou proclamar doença. Eu vou proclamar cura. Eu nunca vou proclamar necessidade. Eu sempre vou proclamar prosperidade. É meu, ele já levou sobre si. Ele tomou, é meu. Eu vou brigar, mas está morrendo, mas é meu. O diabo não vai tomar isso, em nome de Jesus. Ele não vai ouvir da minha boca: eu desisto. Ele não vai ouvir da minha boca: chega, eu não aguento mais. Ele não vai. Eu posso até falar quando estou cansado, quando estou triste, quando estou angustiado, quando me sinto inútil, mas eu tenho que dizer: não, diabo, isso aqui é meu. Essa doença Jesus já levou, essa miséria Jesus já levou. Jesus mudou toda a ação da terra, ele transformou toda a terra. Eu irei reclamar o que é meu. Deus me faz justiça contra meu adversário. Se tu não tens noção do que é teu, tu não lutarás para vencer. Mas o que é que eu tenho a ver com o adversário da Jordânia? O adversário da Jordânia é meu adversário. O adversário da África é meu adversário, Jackson. O adversário do comércio, que oprime as pessoas, que faz elas tirarem as próprias vidas por causa do dinheiro, é meu adversário. O adversário político é meu adversário. A corrupção é meu adversário. Tudo é meu. Não, vamos ficar nós aqui que nós estamos salvos. Salvo do quê? Nós estamos salvos. Você prova que é salvo quando você está a frutos de salvação. Você prova que é salvo quando tem desejo no seu coração de salvar. Você prova que é liberto quando você quer libertar. Oh meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Oh meu Deus, você prova que é quando você quer fazer aquilo que te salvou. Ah meu Deus. O adversário da África, da Índia é meu adversário sim. Porque as nações são minha herança e ninguém vai tocar no que é meu. Eu vou governar com Cristo. A nação é minha herança e ninguém vai tocar no que é meu. Ninguém vai tocar no que é meu. Ninguém vai tocar no que é meu. A sua igreja, o demônio que atormenta lá a sua cidade é meu adversário também. Você não está sozinho. Amém? É meu adversário também. É, pastor, senhor, não é soberba, não é soberba, é posição. Tudo é meu.
Tudo aquilo por que estás disposto a clamar, Deus irá te entregar. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, Abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós, sim, do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós, irmãos. Tudo aquilo por que estás disposto a clamar, Deus irá te entregar. Não precisa de cartão de visita, eles vão te encontrar. Se tu estás posicionado, eles vão te encontrar. Cornélio um dia foi visitado em Atos capítulo 10. Ele foi visitado e o Senhor disse assim: Cornélio, tuas esmolas subiram aqui. Tu és um bom homem, as tuas esmolas subiram aqui, tuas orações subiram aqui. Procure Pedro, encontre Pedro, ele vai te ajudar. Deus vai levar as pessoas até você, se você estiver disposto a clamar por elas. Tudo que estás disposto a clamar, Deus irá te entregar. Aí minha pergunta é: Deus gastou muito mais energia, Jesus gastou muito mais energia para convencer Pedro aí na casa de Cornélio do que convencer Cornélio aí na casa de Pedro. A energia do Senhor está sendo gasta para convencer a igreja a fazer o que ela foi chamada, porque a igreja tem padrões de salvação. Tu pode, tu não. Tu pode, tu não. Tu pode, tu não. A igreja tem padrões para ir. O que eu vou fazer lá? E o Senhor diz: vai. Mas pastor, lá estão tudo doidos, estão tudo drogados. E o Senhor está gastando energia para convencer a igreja a tomar lugares que é dela. Cornélio manda chamar Pedro. Pedro está lá e diz: não vou não, isso eu nem acredito, não. Isso nem é na minha religião. Jesus teve que mostrar um lençol cheio de animais impuros. Ele: Pedro, mata e come. Ele está amarrado. Está amarrado. Não, aqui é culto de doutrina, irmão. Aqui é doutrina. E o Senhor diz: Pedro, não chama de imundo aquilo que eu santifico. Pedro, eu santifiquei isso na cruz, está consumado. Vai lá dizer para eles o que é deles. Eles não sabem, Pedro. Vai lá dizer para eles o que é deles. Eu estou dizendo, Pedro. Não vou não. O senhor não conhece esse povo? Vai, Pedro. Irmão, Deus é maravilhoso. Pedro entrou, ficou todo assustado. Estava tudo arrumadinho, tudo. A convenção na casa de Cornélio estava pronta. Aquele dia não teve trabalho na fazenda, todo mundo estava de folga. Independência Day. Ontem foi feriado nos Estados Unidos, não foi? Independência, dia da independência, 4 de julho. E na casa de Cornélio foi no dia que Pedro chegou. Todo mundo parado e Pedro todo cheio de dedos para falar. O Espírito Santo não deixou nem Pedro terminar o culto. Ele encheu todo mundo. Pedro não sabia o que fazer. Só faltou dizer: não ore em línguas. Aí, irmão, foi terrível, porque Pedro sai da casa de Cornélio, a convenção chama ele. Disse: Pedro, você está maluco? Você sabe que nós não acreditamos nisso. Esse povo nem vai para o céu. Esse povo é gentil, Pedro, não é crente. O Pedro disse: olha, eu não sei. Eu não queria ir. Isso não estava nem na minha agenda. Isso não estava na minha agenda, mas o Senhor mandou eu ir.
E eu nem botei a mão neles para eles receberem o Espírito. O Espírito que fez. Então vocês estão com conversa com o Espírito. Aí eles disseram: agora nós sabemos que Deus não faz acepção de pessoas. Meu irmão, você acha que Deus parou no que você sabe? Você acha que Deus parou nas suas cancelas, nas suas catracas, nos seus cones que você colocou para proteger o seu ministério? Você sabe o que você quer? Você quer uma segurança ambiental. O joio nasce, você já mete a tesoura. E Deus diz: deixa o joio aí. Não, mas é joio. Não, deixa ele aí. O joio não é com você, é comigo. Mas é joio, ele está aí para provar se você é trigo mesmo. Só quando o joio aparece é que você prova que é trigo. Mas tem que arrancar. Não, você não mexe no joio. A Bíblia diz que o joio tem que crescer junto. E sabe quando é que o joio aparece? Na colheita. E se então você já está percebendo que tem joio, é porque está perto da... Deixa o joio aí, irmãos. Deus vai levar pessoas até você se você estiver disposto a clamar por elas. Porque tudo que tu estiver disposto a clamar, Deus irá te entregar. Um clamor e um libertador sempre estarão de mão dadas. Então o povo clamou no Egito. E Deus fez o quê? Levantou um libertador. Ou você acha que você foi lá porque quis? Você foi lá porque tem alguém clamando lá por libertação, irmão. A indignação é o espírito dos transformadores. Todo transformador, ele tem um espírito indignado. Ele tem que se controlar para não falar asneira, tem que se controlar para não ser impetuoso. Porque se não te incomoda é porque és irresponsável por aquilo que é seu. Se isso não clama dentro de você, não grita dentro de você, você ainda não entendeu o que é seu. Todos os dias tem que ter uma carga de indignação pelo aquilo que é seu. Tem, pastor? Tem. Todo dia você está clamando por algo ou por alguém. Nenhum convite virá para você sair nas nações, para você ir pregar, para você ir fazer a obra, para você ir plantar a igreja. Nenhum convite virá sem primeiro vir uma carga de intercessão, de indignação sobre você. Amém, irmãos? Mas eu não sou pastor de igreja, eu sou itinerante. Irmão, itinerante. Nós somos edificadores por onde nós vamos. Nós vamos para edificar. Nós temos que nos responsabilizar pelo lugar que Deus nos colocou e pelo lugar que Deus nos leva. Se não nos responsabilizarmos pelo lugar, nós não somos nada. Nós somos só alguém que carrega algumas informações. Pregar sem libertar não é eficiente. Por isso que eu vejo um monte de crente por anos na fila da libertação. Por quê? Porque não tomou o que é seu. O próprio Deus é responsável por aquilo que Ele colocou dentro de você. Mas pastor, que luta, como é que é isso? Não é que nem uma mulher grávida, só com fatores diferentes. A mulher grávida, ela gera com prazer e dá à luz com dor. Quem carrega a indignação, não, ele gera com dor. Mas quando ele dá luz com prazer. Então descansa, meu filho. Você está carregado da carga de Deus. Essa carga é a carga que responsabiliza você de continuar saudável na presença de Deus. O que Deus coloca dentro de você precisa ser distribuído, precisa ser dado. Por isso você precisa estar no calendário de Deus para entender isso. Muitos crentes depressivos, muitos pastores depressivos, angustiados, por quê? Porque não estão posicionados naquilo que Deus entregou. Você não está lutando por nada. Deixa eu te dar uma palavra, meu irmão.
Você precisa estar carregado de angústia, sim, de indignação contra o pecado. Mas você não tem que estar doente por aquilo que você foi chamado para curar. Você não tem que estar angustiado por aquilo que você foi chamado para libertar. Você não tem que estar doente por pessoas que você foi chamado para libertá-las. Então eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo: o céu não se interessa por quantas nações você foi, por quantas igrejas você plantou, mas quantas pessoas você libertou. Não se trata de fazer, sim, de libertar, de cumprir aquilo que Deus te chamou para viver. Pastor, é tudo muito bonitinho que o senhor está falando, mas como é que eu acho esse lugar? Irmão, eu quero compartilhar com você uma palavra que a gente deu no nosso encontro de pastores do ministério. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo 25. Êxodo 25, versículo 1. É possível pegar o que é seu, mas você precisa estar no lugar certo. Êxodo 25, versículo 1 diz assim: o Senhor disse a Moisés. Quem é que disse para Moisés? O Senhor. O que é que ele disse? Diga ao povo de Israel que me traga as suas ofertas. Fica tranquilo que eu não vou fazer outra oferta. Não é por falta de vontade. Diga ao povo de Israel que me traga a sua oferta. Aceite as contribuições de todos cujo o coração os dispuser a doar. Versículo 3: aqui está uma lista das ofertas que vocês aceitarão deles: ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e peles de cabra para confeccionar tecidos. Vai embora. Peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeiras de acácia, vai vendo. Óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para óleo da unção e para o incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário para que eu viva no meio deles. Devem fazer esse tabernáculo e sua mobília de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei. Deixa pronto aqui o versículo 10 em diante, mas não solta ainda. Primeiro, quem pediu foi Deus. Segundo, ele pediu coisas específicas. Vamos fazer algo para Deus? Vão. Deus é específico. Ele diz: eu quero a pedra dessa cor, o tecido dessa cor, a medida é essa, e vocês fazem como o modelo que eu dei. Deus tem um modelo, Deus tem uma forma de instruir, Deus tem uma forma de estabelecer, Deus tem uma forma de estruturar. Agora eu não saio fazendo. Ele disse o quê? Recebam a oferta do homem cujo coração se mover voluntariamente. Tem que ter vontade no processo, tem que ter ação de vontade no processo. Eu tenho algo específico para fazer, um pedido de alguém específico que me pediu. Eu preciso de pessoas com um coração específico para fazer, e eu tenho um modelo exato para fazer, a medida exata. Aí no versículo 10 ele diz assim: façam para mim uma arca de madeira de acácia com 1,15 metros de comprimento, 67,5 centímetros de largura, 67. Olha os detalhes, irmãos. Não, vamos fazer para Deus, é para Deus. Eu vou cantar um hino aqui, mas eu nem ensaiei. É para Deus. Compra uma fita métrica e vai fazer na medida que Deus te mandou. Eu vou dar uma pregadinha. Não, que pregadinha o quê? Eu vou fazer porque eu estou com vontade. Não, eu tenho uma medida: comprimento, altura, largura. Como que eu vou conhecer o comprimento, a altura, a profundidade desse amor se eu não ando nas medidas dele? Para conhecer a profundidade do amor que Paulo disse, então tu conhecerás a altura, a profundidade, o comprimento e a largura do amor de Deus.
Então eu ando na base do amor, mas eu não conheço as profundidades do amor por causa das medidas que não estão estabelecidas dentro de mim. Como líder, eu preciso dar essas medidas, porque se eu não tenho essas medidas, meu povo também não tem essas medidas. Se eu não ando nas medidas, o povo também não anda. Então vamos fazer, cada um faz o que quer, vira confusão, vira Babel. Aí o que ele, olha o que ele diz, o verso 10: faça para mim uma arca. Percebe que ele faz o tabernáculo, ele começa pela arca, porque tudo que Deus começa sempre é de dentro a fora. Você quer que Deus faça aqui, e Deus quer fazer aqui. Ele começou pela arca, do interior do tabernáculo, ele veio fazendo para fora. Deus não começa de fora para dentro, a religião começa de fora para dentro. Deus não, Deus começa de dentro para fora. Por isso que é muito ruim, é muito difícil você tentar aprisionar uma pessoa na religião que já nasceu de dentro para fora, que já foi transformado de dentro para fora, que já conhece o Senhor de dentro para fora. É muito difícil você querer aprisionar pessoas em usos e costumes, em dogmas, que a pessoa já nasceu de novo. Você consegue aprisionar em dogmas quem não nasceu de novo. Quem já nasceu de novo, irmão, está fluindo, é o rio de água viva que corre do seu interior. Meu Deus, que vai inundar por onde passar e vai libertar por onde passar. Levante a sua mão e diga: de dentro para fora, Jesus. Sim, de dentro para fora. Vem queimar em mim. De dentro para fora, até me consumir. Ah, meu Deus. De dentro para fora, vem queimar em mim. Sim, sim. Que bom, Charles. Obrigado por essa palavra. Deixa eu te falar. Então ele começa a construção do centro para fora. Ele constrói do jeito certo. O jeito certo é de dentro para fora. Nós estamos ali, irmãos, escuta isso que é profético para essa casa chamada Ministério Mervan. Nós estamos ali com uma maquete, com um projeto. Está pronta a maquete e o projeto. O terreno está ali atrás. Estamos pagando, uma luta, mas estamos pagando. Todo mês Deus dá um jeito. Mês passado, agora de junho, Deus levantou um irmão querido que disse: eu quero pagar uma parcela. Oh, Deus levanta outro irmão esse mês. Glória a Deus, pelo amor do teu nome. Pelo amor do teu nome. Escuta o que eu vou te falar, porque isso é profético. Antes de formar a estrutura, que tipo de coração nós vamos para dentro para manter aquela estrutura? Por isso que o Senhor está trabalhando em nós com escolas, com discipulados, nem Jackson, com treinamento. Porque Jackson é ostentação, mano. Que tipo de coração nós vamos para dentro daquela estrutura? Nós vamos precisar ter um coração saudável. Fábio, Mateus, Saulo, nós vamos precisar ter um coração saudável. Porque o problema não é a estrutura. A estrutura, você vai lá no banco, faz um financiamento. Vai lá, o banco liga pra gente toda a vida querendo emprestar dinheiro. E eu tô doido para pegar Jesus. Não vou pegar em nome de Jesus. Não é difícil construir, difícil é manter a estrutura com o coração correto. Então eu acredito que o Senhor está dizendo: segura a onda aí, porque primeiro eu quero ajeitar o coração da arca. Ei, o que vocês vão colocar dentro dessa arca é o que vai dizer quantas gerações vai manter aquilo lá. Em nome do Senhor Jesus, pega essa palavra, porque nós vamos crescer sim. Nós queremos fazer culto ali para 4.000 pessoas, mas nós não vamos perder o coração. O coração tem que estar na eternidade, porque onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Amém, irmãos? E aí, irmão, ele começa de dentro para fora. Deus não vai começar de fora para... Não limpe o quintal sem primeiro limpar a casa. Comece a faxina do quarto. Pegou.
Porque a cozinha é mais fácil de limpar para os outros verem. A sala é mais fácil de ajeitar para os outros. Você não leva ninguém no quarto, você leva na sala. Limpa a sala, limpa a cozinha, mas o quarto está uma bagunça. O leito está uma bagunça. E o Senhor está dizendo: deixa eu entrar aí, de dentro para fora. Deixa eu vir limpando da cama para o banheiro. Eu vou limpando o lugar de intimidade primeiro, e eu vou trazendo você para fora. Deixa eu limpar o lugar de intimidade. É ali que você precisa estar curadinho, saudável, abençoado, alimentado. Aleluia. Você está me entendendo, igreja? Deixa eu curar vocês de dentro para fora. Depois, a sala. Você pode dizer para os outros: não repara a bagunça, mas para mim você não pode dizer, diz o Senhor. Você pode dizer para os outros: não repara a bagunça, mas para Deus não. Porque Deus disse: eu te dei algumas oportunidades de limpar essa casa. Algumas. Aí ficou tão tenso agora. Tomar uma aguinha. Agora olha do verso 17 ao verso 22. Do verso 17, meu lindo. Faça a tampa da arca, que é o lugar de expiação, de ouro puro. Deve medir 1,15 metros de comprimento, 67,5 centímetros de largura. Em seguida, faça 2 querubins de ouro batido e coloque um em cada extremidade da tampa. Modele um querubim em cada extremidade da tampa para formar uma só peça de ouro com a tampa. E os querubins ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estenderão as asas sobre a tampa para protegê-la. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Põe a tampa sobre a arca. Ali sobre a tampa, que é o lugar de expiação, entre os querubins de ouro que estão sobre a arca da aliança, virei ao seu encontro e falarei com você. Dali eu lhe darei os meus mandamentos para o povo de Israel. Você pegou isso, irmãos? Pegou isso? Ali eu virei e falarei contigo. Mas dentro da arca tem que ter o quê? As tábuas, as palavras que eu te darei. O que é que o Senhor está dizendo? Eu não vou falar fora das palavras. Eu não vou falar fora. Está dentro, as palavras estão dentro, aqui em cima. Você está me entendendo, irmãos? Ali eu falarei contigo, de dentro para fora. 2 querubins. Me empresta 2 querubins aqui. Vem cá, Eduardo. E Samuel, vem cá também como querubim. Não quer mais jogar bola, vai ser querubim. Fica aqui 2 querubins. Assim. Assim. Aqui está a arca. O Senhor diz: aqui eu virei e falarei contigo. Dentro da arca tinha as tábuas da lei. O que é que tinha em cima da arca? Nada. Ali você não põe nada. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava e colocava o quê? O sangue do cordeiro. Ali eu virei e falarei contigo, no lugar onde has perdido o sangue do cordeiro. O que é que tinha no meio da arca? Nada. O que é que eu quero dizer isso para você? Pastor, sua vida de oração não pode ter nada. Quando você vai ficar com Deus, você não leva seu ministério, você não leva sua família, você não leva seu cônjuge, você só leva o sangue do cordeiro, que você não precisa nem levar, que ele já colocou. Ali só na velha aliança, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Mas agora o véu foi rasgado. Todos podem entrar. Por que tinha 2 querubins, irmãos? Quando Deus tirou Adão do jardim, o que ele botou na porta para cuidar do jardim? 2 querubins, para quê? Para manter o jardim
vazio. O que é que Deus está dizendo? Você coloca um monte de parafernália aqui, por isso que você não consegue me ouvir. Você tem que tirar e limpar esse lugar e deixar só o meu sangue ali. Só o meu sangue, é o meu sangue que vai abrir seus olhos, é meu sangue que vai abrir seus ouvidos, é meu sangue que vai trazer um novo tempo para a sua vida. Só que você vai orar, você leva uma lista de compra, você vai conversar comigo para mim pagar suas contas, acertar seu ministério, até bater nas pessoas que você não gosta. Limpa tudo, aqui em cima não tem nada. Obrigado, os querubim. Os querubim cansaram, irmão. O centro era vazio. Aí eu estou aqui dizendo para você: tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, mas você não pega, você não anda no que é seu, você não reclama pelo que é seu, não há indignação nas suas ações pelo que é seu. Por quê? Porque você não está ouvindo a Deus. Por quê? Porque no lugar que é para estar vazio está cheio de coisa, está cheio de coisa. Olha, eu vou falar uma coisa até difícil de falar, porque as pessoas pegam sempre aquele trechinho que... Mas eu não posso deixar de ensinar só porque as pessoas pegam o trechinho, cortam e põem na internet. Tem dia que você vai ouvir a Deus e você não leva nem a Bíblia. Como é que é? Porque senão você vai estar tentado assim: Deus, fala comigo. Aí está escrito lá: e Judas foi se enforcar. Aí você diz: não, está amarrado. Aí depois você vai lá e diz: agora confirma. Aí vai tu e faz o mesmo. Não. Você fica jogando como se estivesse jogando roleta com a Bíblia. Para ouvir, irmãos. Os primeiros apóstolos tinham Bíblia? Tinham Bíblia? Então para que Deus mandou eles por todo mundo pregar o Evangelho? O que eles ensinavam? Eles ensinavam o que eles tinham ouvido de Jesus. Eu não estou dizendo para você rasgar a sua Bíblia, pelo amor de Deus. Me entenda no seu espírito, até porque ela... Dentro da arca você coloca as escrituras, as tábuas. Você coloca aqui dentro. Mas tem coisas que Deus quer falar que você ainda não entendeu aqui dentro. Está escrito, eu li já, mas você não entendeu. E por que você não entendeu? Porque você lê, mas não ouve. Você lê como um ritual, todo dia. Você lê para melhorar de vida. Dentro da arca, estude, leia bons livros, aprenda, mas por favor, vá para um lugar solitário. Não leva machado, não leva marreta, não leva nada, fique em silêncio. Não, mas eu estou orando. Não é para falar. Oração não é para dar ideia para Deus, é para ficar quieto. Quanto tempo? Quanto tempo? Vou ficar quieto? 10 anos, 20 anos. Deixa Ele te conduzir. Você quer dar ideia para Deus? Interceda. Oração de clamor, oração de intercessão pelos outros é uma coisa. Oração de adoração, você não leva nada, você não leva marreta, você não faz barulho de machado, de marreta nas pedras. Você leva a pedra inteira. Deixa que Ele vai lapidando a pedra para você. Porque a forma que Ele lapidar encaixa certinho aonde precisa encaixar. Faça altares de pedra inteira. Que loucura é essa, pastor? É Bíblia, irmãos. Aí você sabe tudo das escrituras, mas nunca ouviu a voz. Nunca ouviu a voz. Antes do tabernáculo, construa a arca. Antes do templo, faça um altar. O altar mantém o templo, mas o templo não mantém o altar. O problema é que muitos moveres, sabe o que acontece com muitos moveres? É que eles não têm princípios fixos. Você vai ver muitos moveres se perdendo porque eles não têm princípios fixos. Dentro da arca
não tem as tábuas. É que o mover diz: Deus me falou, Deus me falou. Como é que você aconselha alguém que Deus já falou com ela? Me diga como você consegue aconselhar alguém que ela já diz: Deus já falou comigo. Então o que é que você está fazendo na minha frente, irmão? Se Deus já falou contigo. Mas eu queria que o senhor confirmasse. Eu sou louco de confirmar? E se Deus não falou? Isso é uma ação, irmãos, contínua de relacionamento com Deus, irmão. Eu estou conseguindo ser claro, gente? Você acha que está dando para entender? Você não precisa gostar do culto, você precisa entender ele. Porque você só desfruta do que entende, não é do que você gosta. Quando você entende, você não precisa nem gostar, você vai desfrutar. Então a minha oração, irmão, é trazer clareza. Uma coisa é a palavra fixa, a Bíblia. A outra coisa é o Espírito falando em cima do que está escrito. Ali virei e falarei contigo. Ali aonde estão os princípios fixos do reino de Deus. Aí tem gente dizendo: não, mas a teologia divide as pessoas. Eu digo: e a burrice não divide, não? Quem divide mais é a teologia ou a ignorância? É a ignorância, irmãos. É a ignorância que divide as pessoas. Você prefere ir num dentista que estudou odontologia? Ou você prefere ir no dentista que diz: Deus falou comigo para arrancar seus dentes? O que é que você prefere? Você prefere ir no dentista que estudou teologia, a odontologia? Ou você prefere ir no dentista que diz: eis que eu te digo, filho meu, abra a boca, pega o alicate e clá. O que é que você prefere, irmãos? Então ouça alguém que tem os princípios fixos. Se não tem os princípios fixos, não pode falar em nome de Deus. Pelo amor de Deus, vamos ser coerentes. Tem princípios fixos? Tem. Por isso que hoje nós temos muita confusão teológica. Por quê, pastor? Porque muitos estão dizendo: Deus falou comigo, quando Deus não disse. E às vezes até Deus falou, sabia? Na maioria das vezes Deus falou. Só que a interpretação é que é confusa. Porque às vezes Deus botou lá uma letra VPM. Aí o cara diz: o que é isso, irmão? Deus falou comigo, pastor, vai pregar, vai para o ministério. Eu disse: não é, irmão, é vai plantar batata. E você quer fazer uma coisa que Deus não te chamou para fazer, você vai sofrer as penas, irmãos. Eu estou tentando abrir seus olhos aqui nessa manhã. Como é que eu faço? Ponha os princípios fixos dentro da arca. Põe os princípios fixos dentro da arca. Estude, mergulhe nas escrituras. Mergulhe, vai estudar, aprenda, escreva. E em cima da arca eu boto o quê? Só o sangue. Ali eu vou vir falar com você. Não é em outro lugar. É ali, aonde tem princípios fixos dentro. Eu falo em cima do que tem dentro. Guarde isso, eu falo em cima do que tem dentro. Se não tem dentro, não faz sentido. Está dando para entender, irmãos? Diga para a pessoa que está do seu lado: pastor Luiz é legal. Eu não estou falando de um seminário teológico, irmãos. Eu não estou falando de uma teologia que obriga você a se tornar bitolado acerca de Deus. Eu não estou falando disso. Porque tudo que você coloca no centro pode se tornar idolatria. Até a Bíblia. Como? Até a Bíblia. Jesus era confrontado o quê? Jesus abraçou um leproso. O que é que eles diziam? Está escrito: não pode abraçar, leproso não pode tocar. Jesus disse: vocês não entenderam o que está escrito, porque vocês têm os princípios fixos, mas não estão ouvindo a voz do Pai. Por isso eu digo, por isso vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Ele está dizendo: aquilo que o Pai escreveu para vocês como lei, vocês não interpretaram com amor. Vocês não interpretaram pelo espírito da lei, mas pela regra da lei. Então você tem a regra da lei. Matou, morreu.
E Jesus disse: não, se tu falares mal do teu irmão, tu já o mataste. Eita, como é mais difícil, gente. Então, quando se reunir lá com a tua turma, com a tua equipe, com o teu time, não é para se reunir no presbitério. Reunião presbiterial do presbitério não é para reunir sobre o que nós vamos fazer, mas é sobre o que nós vamos ouvir. Vamos guardar o lugar vazio. Não é só fazer, é ouvir para fazer. Amém? Eu quero orar por você. Você está entendendo essa palavra? Olha para Atos capítulo 13. A reunião de Antioquia não era sobre os próximos eventos, era sobre os próximos envios. Era para tratar dos próximos eventos? Não, era para tratar-se de estar com Jesus. Era pelos próximos envios. O propósito do nosso trabalho é preparar o lugar, irmãos, preparar pessoas para enviar. Esse é o nosso trabalho. Eu quero parar aqui, chega, não vou entrar mais, senão não vou dar tempo de terminar, porque a gente abre um parênteses e não fecha, depois fica ruim, né? Mas você entendeu essa palavra? Você recebe essa palavra? Tudo é teu. Mas se tu não sabes que tudo é teu, tu não te moves como um libertador. Estás promovendo ilusão na cabeça das pessoas. E as pessoas que elas vivem de ilusão, a cada ano elas vão mudando de lugar, porque elas estão procurando alguém que concorde com aquilo que elas estão buscando. Sempre vai ter pessoas diante de você que buscam os seus próprios interesses. A medida é o que você está dando a essas pessoas. Não faça barulho de martelo, de machado. Fique em silêncio. Não ponha lugar, não ponha nada no lugar que Deus está falando. Deus está falando aí. Não ponha nada aí dentro. Deus está falando aí. Não ponha nada. Deixe o lugar vazio. O sangue de Jesus é suficiente para abrir seus ouvidos, sua mente, seus olhos, seus sentimentos. Eu quero orar por você, pastor. A minha oração é que você saia daqui, volte para o seu ministério construindo um lugar de dentro para fora, nas medidas de Deus, com as instruções de Deus. Não porque alguém fez e você vai fazer igual. Não porque alguém fez e você vai fazer igual. Ande nas medidas de Cristo. Nem tudo que acontece na igreja, na realidade é Deus que está conduzindo. Vamos prestar atenção. Fique de pé comigo, querido, por favor. Aleluia. Uau. Que manhã gloriosa, irmãos. Que manhã gloriosa. Eu sinto um peso de responsabilidade aqui, sabia? Eu sinto que Deus carregou a gente hoje de muita responsabilidade. Essa mensagem vai estar no nosso canal, no Mevan Global. Baixa ela lá, passa para alguém, assiste de novo. Pratique esses princípios, irmãos. Amém? Pratique esses princípios. Glória a Deus. Eu quero pedir para o Eduardo. Depois o Eduardo vai. Ele gravou aqui. Esse é um aparelho que você grava. Depois ele é IA, ele deixa tudo pronto. Eu vou botar o esboço dessa mensagem no Instagram para você baixar, amém? No Instagram do Mevan Global e no meu Instagram. Então, pastor, você que sabe que precisa limpar o lugar que Deus fala. Você que sabe que precisa tirar algumas parafernálias que você colocou, não por irresponsabilidade, não por maldade, mas você colocou porque você queria trabalhar, queria fazer para Deus. Mas tira tudo ali, irmão. O lugar tem que ficar vazio.
Se o lugar ficar vazio, nós vamos crescer, porque nós vamos ouvir. E se nós ouvirmos, nós vamos fazer. Amém, irmãos? Deus fala com o corpo, Deus fala com a igreja, Deus fala com os sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Se Deus falou com você nessa palavra, sai do seu lugar. Pastor, eu quero entrar nesse lugar. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Tua presença é real. Aqui nesse lugar. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Então me renderei. Glória a Deus, glória a Jesus. Totalmente a ti. Se eu fosse te dar um conselho, um só, exemplificando toda essa mensagem numa frase, eu diria para você: fique diante dele em uma santa improdutividade. Como assim, pastor? Porque foi a tua produtividade que te trouxe para esse lugar. Foi a tua produtividade sem ele ter falado que te cansou. Foi a tua produtividade sem ele ter dito, ter feito, que te cansou. Então fique diante dele por um tempo numa santa improdutividade. É terrível, você vai se sentir inútil, você vai se sentir desqualificado. Parece que todo mundo está indo e você está ficando. Mas eu vou te falar uma coisa: uns dias sem fazer nada na presença de Deus, uns dias, uma produtividade sem ele não faz sentido. Você vai perceber que os discípulos, ninguém chamava Deus de Pai, até Jesus ensiná-los a orar e dizer Pai Nosso. Eles começaram a ver Deus como Pai. Porque enquanto você não vê Deus como Pai, você está querendo comprar amor pelo serviço. Você quer fazer algo para se sentir alguém. Não é isso, irmãos. Eu sou um cara muito produtivo. Tudo que eu ponho a mão, eu tenho um senso de conclusão muito grande. Tudo que eu ponho a mão, eu tenho que terminar. Se eu sento para escrever, eu não saio dali enquanto o pensamento não estiver pronto. Tudo que eu sento para fazer, ao mesmo tempo que eu sou sanguíneo hemorrágico pingando, eu também sou concentrado. Se eu sento, eu me concentro no que eu faço. Só que tem coisas, irmãos, que eu percebo que não fazem mais sentido para Deus, mesmo coisas que eu estou fazendo de bom coração e de bom grado. Em nome de Jesus, eu nunca me sentei para escrever um livro
Eu escrevi porque eu vivi experiências. Experiências de ter ouvido e visto, estudado. Os princípios fixos você não tira nunca. Ninguém, cada um constrói, cada um veja como constrói, porque ninguém pode pôr outro fundamento. Pois você pega essa mensagem do começo ao fim, Deus está dando uma instrução para a gente, porque foi coisas que me instruíram ao longo dos anos. Porque se eu construir no lugar certo, a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente isso vai acontecer. Então, se eu sei o que eu sou, eu também sei o que eu tenho, eu também sei o que eu sou capaz. Então o Senhor quer te dar a conhecer as profundezas. Profundezas, agora não pense que se você vai entrar para conhecer as profundezas do reino, você também conhecerá as profundezas das trevas. Amém? As profundezas da terra, assim como Jonas que foi no ventre de um peixe, você vai conhecer as profundezas também das trevas. Para quê? Para ficar estudando sobre as trevas? Claro que não, irmãos. É para saber quem é seu adversário. Porque se você não sabe quem você é, não adianta estudar sobre as trevas. É passar a vida inteira libertando pessoas que já foram libertas na cruz. Você precisa ajudar as pessoas a se posicionarem. Nós precisamos ajudar as pessoas. Pegue o que é seu, é seu. Você precisa saber o que é seu. Você compra uma passagem de um cruzeiro, vai para dentro de uma cabine com um saco de pão, não desfruta do lanche, não desfruta da janta, não desfruta dos drinks. Por quê? Porque você acha que tem que pagar tudo. Não, quando você pagou a passagem para entrar naquele cruzeiro, já estava tudo incluso. E você está comendo pão seco dentro da cabine, porque você não sabe o que é seu. Eu vim aqui hoje, nessa manhã, dizer: tudo é vosso. Vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que a sua identidade seja firme em nós. Eu oro para que o meu Senhor, o meu Jesus, traga sobre nós uma identidade clara, que a gente não seja mais escravo do saber, escravo da ignorância, escravo da necessidade, escravo da fartura, mas que nós saibamos, Senhor Deus, a viver em cada esfera que o Senhor tem para nós. Que cada ciclo da nossa vida traga um novo tempo, uma nova clareza, uma nova forma de viver, sem perder a essência daquilo que é o Senhor, sem perder os fundamentos. Que as nossas obras sejam provadas pelo fogo, Senhor, e que aquilo que permanece, Senhor Deus, sirva para servir pessoas. Que o teu nome seja glorificado. Eu oro por esses pastores, Senhor. Eu oro para que a adoração desses homens e dessas mulheres levem eles a conhecer os dois reinos, o reino dos céus e o reino das trevas. Não só de ter os princípios fixos, mas também de ouvir a tua voz. Não só de ouvir a tua voz, mas também de ter os princípios fixos. Não permita que a revelação se torne em nós só fonte de informações, Senhor. Nós queremos conviver com o Senhor e viver um relacionamento sadio como igreja, como líderes. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, fale conosco, te revele sobre nós. Nós precisamos saber como funciona o corpo de Cristo. Nós precisamos saber como funciona a eternidade. Nós temos carência de saber, Senhor. Eu quero saber como funciona pelo Senhor, não com freio na boca, sendo guiado por doutrinas humanas, dogmas humanos. Em nome de Jesus, meu Pai, vem com o teu fogo sobre nós, vem com a tua glória sobre nós. Traz clareza, Senhor. Traz clareza, Senhor, clareza de propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pega essa palavra e leve para o seu ministério, querido. Nós queremos servir. É isso que nós queremos, ajudar a esclarecer. Amém. Se você puder conhecer as nossas escolas, se você puder vir no Reino em Movimento, se você puder estar num retiro carregado de instrução, se você puder estar
Logo, logo você vai poder entrar, fazer o CTM com a gente, levar o Mevan Academy para a sua igreja, para você, junto com os seus líderes, servirem o corpo de Cristo. Nós estamos aqui só para servir, nós não temos outro interesse. Nosso interesse é deixar a comida na mesa. Quem tem fome, venha nessa mesa e coma, e distribua, e leve para frente. Amém? Coisa mais chata que tem na vida é comer sozinho. Não é? Quem gosta, você perde tempo, hein, Joab? Cozinhar para si mesmo, fazer a sua comida e você comer sozinho é horrível, não é, gente? Coisa melhor que tem a resenha da mesa. É você sentar na mesa para comer, não é? Sabe o que o Ulisses falou uma vez aqui, o pastor Ulisses, eu tenho saudade disso. Na casa do meu avô, o seu Hermínio, ele já está na eternidade. Meu avô, o seu Noca, seu Hermínio, minha avó fazia, domingo era encontro na casa dele. Então assim, cada um levava um prato, galinha velha. Aí tinha um tio que ele não comia maionese com cebola. Minha avó fazia uma separadinha só para ele, porque ele não comia cebola. Aí sentava aquela bagunça na mesa, aqueles pratos enormes. Um dizia, pô, passa maionese, serve primeiro as crianças. E aquela montoeira de criança correndo, e copo quebrando, e criança caindo, deixando o prato cair com a maionese. Aquela festa. Passa o arroz. Não, essa aí não é essa aí não, essa é a maionese do tio. Tá, não, devolve a maionese do tio. Aquela coisa linda, irmãos. Aquela mesa farta, cheia de comida. Coisa pior que tem é você comer sozinho. Nós estamos preparando uma comida aqui, irmãos, que a gente não quer comer sozinho. A gente quer servir os nossos irmãos. O nosso chamado é para o corpo, irmão. O nosso chamado não é para a igreja local simplesmente. Nós não somos patrimônio da denominação Mevan. Nós somos patrimônios do corpo de Cristo. E nós queremos servir os irmãos. Se nós pudéssemos, nós daríamos tudo de graça, todos os livros de graça, todos os cursos de graça. A gente não pode fazer tudo, mas o que a gente puder, a gente vai fazer. Recentemente a gente mandou confeccionar 2.000 livros. Botamos até na tarja assim na capa, venda proibida, para dar nos presídios, dar nos hospitais, dar nas casas de recuperação. Nós vamos fazer, mas nós queremos fazer a partir de Cristo, não a partir de nós. Nós queremos ouvir a Cristo. Se tiver que tirar alguma coisa da cesta, nós vamos tirar. Hein, Maico? Se tiver que parar alguma coisa, a gente tem que parar. Vamos parar. Não, mas ele quer que o povo, deixa o povo pensar o que quiser, irmão. O povo hoje diz hosana nas alturas, amanhã diz mata esse miserável. A voz do povo não é a voz de Deus. Então você tem que às vezes parar de ouvir o povo para ouvir a Deus. Vai na paz, que o Senhor te abençoe e te guarde. Foi um prazer tê-los aqui. Eu espero vocês do dia 27, 28 de julho até 2 de agosto, nossa escola, o Reino em Movimento. Vou estar aqui todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. Nós vamos estar aqui ministrando em nome de Jesus com a nossa equipe, com o nosso time. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz. Amém? Recado importante: hoje não tem almoço lá no SOS. Amém? Hoje não tem almoço. Então, jejum. Não é jejum, você vai comer em outro lugar, né? Jejuar no sábado, duvido, hein? Vai na paz. Lá atrás tem a nossa livraria, à sua esquerda. Aqui tem o pão do SOS, a padaria do SOS. Há quem diga que esse pão foi o pão que sobrou da multiplicação dos 5.000, não é? Vai na paz, em nome de Jesus. A igreja está avançando ou apenas se movendo sem direção? Estamos preparados para o que está por vir? 93% dos pastores dizem se sentir despreparados diante dos desafios da cultura atual. E isso